Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que você veio aqui nesta noite para receber algo de Deus, amém? Amém ou não amém? Amém. Quantos aqui querem receber, querem ouvir Deus falar? Então, se você veio para cá, não se preocupe muito lá com o seu carro, tem gente lá cuidando, com a sua casa, o Senhor está com os anjos dele aí, né, acampado lá. Não se preocupe muito, porque eu acredito que Deus tem algo a falar ao seu coração. Eu gostaria de sugerir aqui duas literaturas, né, que tem um pouco a ver com o que nós vamos falar nesta noite. Você pode encontrar, se você se interessar, aqui na Livraria Bereia, aqui embaixo no nosso subsolo, tá? E uma delas é o livro do pastor conhecido, né, presbiteriano, Hernandes Dias Lopes, ou reverendo, né, As Teses de Satanás, tá? É um livro muito bom que a gente sugere, né, o preço está bem em conta, aí, R$29. E o livro do John Bevere, que é um escritor muito conhecido aí, né? É O Temor do Senhor, tá? Então, de repente, você pode procurar lá embaixo, lá tem outras obras também muito boas, e que você pode estar sendo capacitado nos caminhos do Senhor. Irmãos, eu passeando aqui pela cidade, eu passei numa rua e vi um muro que tinha escrito 3 frases, e aquele muro me chamou a atenção. De repente você já até sabe o que eu estou falando, onde estão essas frases, eu não me recordo bem o nome da rua, né? Mas as 3 frases eram as seguintes: os fortes vencem, era a primeira frase, os fortes vencem. A segunda frase logo abaixo era: os fracos desistem. E a terceira frase logo mais abaixo era: os covardes nem tentam. Então, repetindo, os fortes vencem, os fracos desistem e os covardes nem tentam. E aí veio uma questão, veio um dilema no meu coração, e eu comecei a me questionar e ao mesmo tempo procurando uma resposta de Deus. Por que, Senhor, que algumas pessoas são mais fortes ou são mais resistentes do que outras para suportar pressões e dificuldades da vida? Por que que alguns suportam e outros não suportam? Por que que uns vencem e outros sucumbem? Então o Senhor, Ele não me respondeu na hora, eu fiquei com aquilo na minha mente, e logo, recentemente, o Espírito Santo trouxe a resposta, e a palavra era resiliência. Veio uma palavra. Alguém aqui que sabe ou já ouviu falar nessa palavra resiliência? Quem levanta o braço? Levanta o braço, irmão. Isso, glória a Deus. Essa palavra, ela é originária da física, né? E a física diz que é, na verdade, um material, uma matéria, né, ou um objeto, um metal, que é capaz de suportar grandes transformações, ou seja, é capaz de suportar grandes transformações ou grandes temperaturas, sem alterar a sua substância original. Todo mundo entendeu o que eu quis dizer? Sim ou não? Amém ou não amém? Não estou falando em hebraico nem aramaico, né? Amém. Aqui, então, outras ciências importaram essa palavra e desenvolveram definições próprias, né? Eu gostaria de compartilhar com a igreja nesta noite uma definição, né, que a psicologia deu, né, para essa palavra resiliência. Pode colocar lá no telão? Olha lá, acompanha comigo aqui. Resiliência consiste na capacidade de uma pessoa lidar com os seus próprios problemas, vencer obstáculos e não ceder à pressão, olha só, seja qual for a situação, sem entrar em surto psicológico, emocional ou físico, por encontrar soluções estratégicas para enfrentar as adversidades. Todo mundo entendeu aí? Está bem claro? Está bem claro ou não está? Aí se você perguntar, mas irmão, qual é a diferença então de resiliência para uma pessoa resistente? A pessoa resistente, ela tem uma capacidade maior de suportar pressão. Uma pessoa resistente, ela vai apanhar, ela vai aguentar mais, mas uma hora ela vai ruir. A pessoa que é resiliente, ela vai apanhar,
ela vai aprender com aquela lição e ela vai se o quê? Ela vai se adaptar, ela vai o quê? Ela vai se moldando a ponto de o quê? De estar, desenvolver estratégias para não sofrer aquele dano e não ser abalada por aquilo. Amém ou não amém? Então a mensagem dessa noite, ela visa tonificar a sua fé. Ela visa o quê? Fortalecer a crença que você tem no Deus que você diz que serve. Lembrando, irmãos, que toda vez que eu prego aqui, eu prego para mim mesmo, amém? Então a primeira pessoa que eu estou falando, embora eu esteja conversando com vocês, é falando para mim mesmo. Porque quando Deus me deu essa palavra, Ele estava querendo tratar a minha vida. Então o que eu vou compartilhar com os irmãos é uma dificuldade, é uma luta, mas eu creio que é o quê? É acima de tudo o próprio Deus querendo me fortalecer naquela área que eu estou precisando mais. Então, irmãos, vocês sabem, lendo ali pela definição de resiliência, qual é o homem mais resiliente da Bíblia? Essa palavra essa língua estranha eu ainda não tenho capacidade. Alguém sabe? Ninguém arrisca nenhum personagem da Bíblia aí? Quem? Por que Jó? Todo mundo fala Jó. Então vocês acertaram. Glória a Deus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia aí. Nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa da vida de Jó. Claro que nós vamos ler os trechos principais, Pode colocar ali, por gentileza. Nós vamos ler 3 textos do livro de Jó, tá? Nós vamos ler o primeiro capítulo, depois nós vamos passar para o segundo capítulo, nós depois vamos lá para o final, tá bom, queridos? Para o final do livro de Jó, no capítulo 42. Então, primeiro, abra lá em Jó 1:26. Quem trouxe sua Bíblia, diga amém. Quem esqueceu, fala misericórdia. Senta do lado de quem está aí com Bíblia aí, irmãos. Por favor, você só está autorizado a olhar o smartphone se você tiver o aplicativo da Bíblia, tá, irmãos? Jesus não vai mandar um WhatsApp para você agora. Amém? E se for alguém dizendo que é Jesus, pode ter certeza que é o capiroto que está te chamando. Quer conversar contigo no particular lá fora. Amém ou não amém? Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Acompanhe comigo, na minha versão Almeida, revista e atualizada. De repente a sua versão é diferente, é outra diferente da minha. No entanto, a essência da palavra, o objetivo da palavra é o mesmo. Diz assim as Escrituras, que nós estamos aqui lendo, no livro do Antigo Testamento. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém, isso é Deus, olha, presta atenção, isso é Deus que está falando. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Essa palavra debalde significa em vão. Por acaso Jó em vão adora o Senhor? Em vão assim teme o Senhor? É só em vão? Para que você entenda. Acaso não cercaste, concebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito,
que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: olha, os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. De repente deram sobre eles o sabeu, que era um povo, e os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Primeira tragédia. Segunda tragédia. Falava este ainda quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Segunda tragédia. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Terceira tragédia. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então, 20, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se terra e o que, igreja? E disse: nudo saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do... Em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta ao... Passa para o próximo slide. Acompanhe comigo lá, mais para frente. Antes, o contexto é que Satanás volta para conversar com Deus, né? E ali eles estabelecem novamente um novo diálogo, e aqui acontece a partir do verso 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó, quarta desgraça, quarta tragédia, e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não o que, igreja? Jó com os seus... Vamos lá para a última referência, está lá no finalzinho, o último livro, todo mundo conhece esse trecho, do 10, vamos ler só para a gente reduzir, vamos ler até só o 10, só para a gente reduzir, depois eu pulo ali mais para frente, para a gente reduzir, otimizar o nosso tempo. Jó 42, versículo 10, todo mundo encontrou, amém? Eu creio que Jó não saiu da sua Bíblia não, ele está aí. Amém? Porque eu estou vendo ainda alguns folheando, né? E aí disse o seguinte: mudou o Senhor a sorte de... quando este orava pelos seus, e o Senhor deu-lhes o quê? O que, igreja? De tudo o que antes... Amém? Assim, 12 lá, pula lá para o 12. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Amém ou não amém? Curva a sua cabeça agora, vamos orar. Pai, nós estamos aqui nesta noite. Queremos glorificar o Teu nome, bendizer o Teu nome. Queremos, Pai, ser capacitados, instruídos, sair daqui, Senhor Deus, melhores do que entramos. Queremos mesmo, Pai, ser verdadeiramente tocados pelo Teu agir, pelo o Espírito Santo. O Espírito Santo fala, nós queremos mesmo aprender mais de Ti nesta noite. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Glória a Deus. Não feche a sua Bíblia, tá? Por favor, nós vamos caminhar no livro de Jó. Se puder voltar lá para o capítulo 1, vá voltando aí enquanto nós vamos. Queridos, estabeleceu-se o trecho que nós iniciamos do livro de Jó. É como se estivesse ocorrendo uma conferência no céu, e ali
Satanás se apresenta diante de Deus e é estabelecido um diálogo que, na minha concepção, passa para o campo da aposta, e Deus e Satanás iniciam uma disputa a respeito de um homem chamado Jó, que, segundo o próprio Deus, que nós lemos ali, era um homem o quê? Íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do... Olha só quantas virtudes esse homem ostentava. E que esse homem, ele passa por terríveis tragédias. Nós lemos aí as 4 tragédias. Na verdade, elas se resumem a 3. Jó perde todos os seus bens, porque ele era um homem mais rico daquela região, acredita-se. Ele perde os seus 10 filhos, porque os filhos estão reunidos na casa do primogênito, e vem um vento, derruba e morre os 10 numa tacada só. E se já não bastasse o sofrimento pela perda dos filhos, ainda é acometido de uma enfermidade. Tumores malignos, tomam a vida, o corpo físico de Jó, e segundo as Escrituras, diz que ele ficou doente do alto da cabeça aos pés. E o que é mais interessante, que me chama a atenção de tudo isso, quando nós vamos ler o livro de Jó, ele, até que Deus se manifesta na vida dele, e nós lemos no 42 lá, que Deus restaura a sorte de Jó, amém ou não amém? Dando a ele em dobro, não é? Sim ou não? Dando em dobro aquilo que ele havia perdido. Mas o que é interessante é que Jó fica sem saber por qual razão, ou seja, qual motivo ele passou por aquela tragédia pessoal. Aliás, ele não fica nem sabendo o que estava ocorrendo entre Deus e Satanás. Mas o que fica claro, pelo debate que é travado ali a respeito daquele homem, a quem Deus diz claramente e aponta ele para Satanás: olha, está vendo meu sócio Jó? Observaste ele? Homem íntegro, reto. Então, Deus faz uma boa propaganda de Jó. Então, até aquele momento, ele não fica sabendo de nada, Jó não fica sabendo de nada, mas o que é interessante é que a prova pela qual Jó vai passar diz respeito ao seu caráter e à fidelidade dele a Deus. A fidelidade dele a Deus. Então, irmãos, Satanás, ele apostou com Deus que, tirando aquilo que Jó mais amava, aquilo que Jó mais prezava, Jó iria blasfemar contra Deus, Jó iria abandonar Deus, Jó iria se apostatar da fé que até então ele professava todos os dias da sua vida. A narrativa é clara, acompanha comigo. Você está com a Bíblia aberta, amém ou não amém? Amém ou não, irmãs? Você está vivo, hein? Eu creio que o seu coração está batendo, então quando o pregador falar amém, aí você fala, amém, dá um grito aí, mas não é o demônio não, tá? Tem algumas igrejas aí que dá o grito, o demônio, aí eu, ué, mas não é aqui não, aqui, amém? Olha aí, continua doente. Não tem que fazer, pastor, sessão aqui, descarrego não é aqui não, né? É outra igreja. Mas amém, queridos. Voltando aqui. Abra lá no capítulo 2 de Jó, versículo 3. Acompanhe comigo a leitura. Jó 2, 3. Diz o seguinte: perguntou o Senhor a Satanás: observasse meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Isso nós já sabemos. E aí ele já tinha passado pela perda dos filhos, ele já tinha passado pela perda do seu patrimônio, ele já estava falido. E aí Deus fala bem assim: olha, ele conserva a integridade. Continua aí no texto.
embora tu, Satanás, me incitaste contra ele, para o consumir sem, repita comigo, para o consumir sem, finalzinho aí, para consumir, tem alguém que tem outra versão diferente? Sem motivo, sem causa, sem motivo. O que isso nos mostra? Tinha algum motivo para que Jó sofresse, senão o debate que estava acontecendo nas regiões celestiais e que Jó não sabia? Sim ou não, igreja? Ou seja, aquela tragédia que sobreveio à vida de Jó não era decorrente de uma vida de pecados. Não era decorrente também de uma atitude refletida, sabe? Aquele dia, de repente, você já passou por isso? Seu pai lá ainda, quando você era jovem, pequeno, vamos fazer o grande negócio da minha vida, ele aposta tudo, vende a casa, vende o carro, e aí ele aposta no negócio, o negócio falha, e aí depois ele bate a mão na cabeça e fala, meu Deus, fiz besteira. Não é aquela atitude refletida que você coloca a perder tudo aquilo que você apostou na sua vida. E não era também pecado. Preste bem atenção. Irmãos, às vezes, nós somos acometidos por tragédias e não conseguimos e não vamos conseguir encontrar uma resposta para elas. Isso é uma situação que é possível de acontecer comigo e com você. Se ainda não acontecer com você, pode ser que venha acontecer. De repente já aconteceu até com você. E Satanás tentou argumentar com Deus o seguinte: olha, Jó só é fiel porque tu abençoa ele, a casa dele é abençoada. Ele quis dizer para Deus: olha Deus, a motivação de Jó adorar ao Senhor é equivocada, porque é muito fácil adorar a Deus quando tudo está bem, quando a nossa casa está, as nossas despesas estão cheias, a nossa mesa não falta nada. É muito bom. Assim Jó, a motivação dele era errada. Só que infelizmente, irmãos, a teoria de Satanás, ela tem um certo fundo de verdade. Sabe por que tem um certo fundo de verdade? Porque existem pessoas que na primeira dificuldade, não é na tragédia, na primeira dificuldade que passam na caminhada cristã, abandonam os caminhos do Senhor. E não é nem a pior, é a primeira. E ainda chegam a culpar Deus, dizendo: olha Senhor, quando eu não te conhecia, vivia lá no mundo, a minha vida era melhor. Mas depois que eu me converti, parece que veio um tsunami. Quantos aqui aconteceu isso aí? Opa, estou brincando. Senão ia ser pegadinha do malandro, né? Mas quantos aqui já viram casos parecidos com esse dentro da igreja? Deus esperava que Jó, mesmo vivendo a tragédia, continuasse adorando Ele, continuasse confiando no cuidado, no amor, na proteção, e que ao final Jó nutria uma esperança de que a sua sorte seria restaurada. Somente um homem, queridos, de Deus, somente um homem maduro, somente um homem resiliente, que é o tema dessa mensagem. Pode ter uma compreensão exata de quem Deus é e qual é a realidade da vida. Por que eu estou falando isso? Vocês acreditam que Jó conhecia Deus? Sim ou não, igreja? Você conhece a Deus? Irmãos, Jó, preste atenção, por que eu estou falando que ele tinha a compreensão exata de Deus e a compreensão exata da realidade da vida?
Porque ele disse no versículo 2, no capítulo 2, versículo 10, ele disse o seguinte, quando ele dialoga com sua esposa, para não dizer briga com ela, e ele diz o seguinte: olha, mulher, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? O que Jó estava sabendo? O que Jó estava falando? Ele entendia que tudo que ele tinha era bênção de quem? De Deus. Mas ele tinha consciência também de que a realidade da vida nos permite passar por momentos de dor e sofrimento. E o que isso nos mostra, irmãos? Irmão, o que você quer falar? Espera aí, pode colocar o próximo slide, por favor. Que existe um mistério no sofrimento inocente. E você sabe o que é mistério? Quem sabe aqui? Eu não sei. Porque tem coisas, queridos, que talvez a gente não vá nem saber, mas tem coisas que só lá na eternidade nós vamos conhecer. Eu estou sendo claro, irmãos? Sim ou não? O povo do fundo, dá o grito aí. Pessoal aí, está todo mundo entendendo aí no fundo? Agora imagine, irmãos, o emocional desse homem, durante o período de sofrimento. Coloque-se agora no lugar de Jó. Eu te convido a se colocar agora, você é Jó. E o mais interessante é que os amigos dele, o Elifaz, Bildade e Zofar, eles estavam convictos, eles acusaram Jó de ter uma vida de pecado, e por isso aquilo que estava acontecendo com ele era resultado dessa vida pecaminosa. E disse assim: olha, Jó, se você não se arrepender, o teu estado não vai mudar, você vai continuar sofrendo dano. Irmãos, acredita-se que uma das piores dores que uma pessoa pode sofrer na vida é, sem dúvida nenhuma, a perda de um filho. Você que tem filho sabe o que eu estou falando. Agora imagina perder 10. Agora imagina não só perder os filhos, perder tudo aquilo que você conquistou com o suor do seu trabalho, a vida inteira. E se não bastasse tudo isso, você perdesse a única coisa que te restava, a tua saúde. Eu te pergunto, coloque-se no lugar de Jó. Como suportar uma dor dessa sem desistir de viver? Aí o Senhor me levou para essa palavra, resiliência. Eu falei, mas Senhor, resiliência. E o interessante é que eu li uma matéria que faz um certo sentido. Acompanhe comigo o raciocínio, você pode discordar. Mas ela dizia o seguinte, que somente o ser humano é capaz de acabar com a sua própria vida. Ou seja, de cometer um suicídio. Pois todas as demais espécimes que habitam a terra nutrem dentro de si o quê? Um instinto de sobrevivência. Você vai ver um rato tentando se matar? Vai ou não vai? Um hipopótamo assim, querendo cruzar ali a marginal, aqui a Mazute. Sim ou não? Por que não, irmãos? Porque é contra as leis da natureza. Deus colocou dentro de nós o espírito de quê? De vida. Por isso que quando Cristo vem, Ele diz, eu vim para vos dar o quê? Dar o quê, irmãos? E vida em abundância. E é uma vida que o mundo não pode dar.
A forma como Jó, percebam, como Jó é descrito nas Escrituras, nos indica a resposta de onde vem a resiliência desse homem. Eu creio, irmãos, que essa capacidade não era dele. Eu acredito que isso aqui é a palavra rema, é aquilo que Deus falou no meu coração. Por que você está falando isso, irmão? A gente já leu aqui que Jó era um homem o quê? Íntegro. Que Jó era um homem reto. Que Jó era um homem que se desviava do mal. Aí eu pergunto para vocês, irmãos, ser uma pessoa íntegra, ser uma pessoa reta, que não há tortuosa, né? Uma pessoa que não é dupla, que não caminha para cá entre o certo e o errado. Uma pessoa inteira, integridade inteira. Uma pessoa que se desvia do mal, que não comete danos a ninguém. Isso garante a salvação da pessoa, irmãos? Sim ou não? O bonzinho ele vai direto para o céu? Não? Será se Deus se comoveu por causa dessas virtudes de Jó? O que Deus mais apreciava quando ele fala, olha Satanás, está vendo aí, meu servo Jó? Homem íntegro, homem reto, homem que se desvia do mal, mas ele tinha algo dentro dele que o separava dos demais. Ele tinha o princípio da sabedoria. Qual é o princípio da sabedoria, igreja? O temor do Senhor. Repita para o seu irmão do seu lado, irmão, o princípio da sabedoria, segundo a Bíblia, é o temor do Senhor. Você entendeu? Porque não adianta nada ter todos e se não temer a Deus. Não ter medo de Deus, não ter medo do juízo de Deus. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E se tem uma lei que Deus não revoga, é a lei da semeadura. A gente colhe o que planta, irmãos. E tem muitas pessoas que não têm o temor do Senhor. Por isso que você não vê transformação. Elas entendem a obra de Cristo. Elas são até convencidas do que Cristo morreu por elas, pagou o preço, que elas são em Cristo justificadas, declarados inocentes. Mas elas não conseguem caminhar em caminho de novidade de vida. Por quê? Porque não temem o Senhor. O velho homem não morreu. Aí você pergunta, irmão, mas se o cara tiver o temor do Senhor e não tiver integridade, não tiver retidão e não se desviar do mal, ele vai para o céu? A resposta a pergunta está errada, porque aquele que teme o Senhor, ele tem integridade, ele tem retidão e ele se desvia do mal. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A conclusão então, irmãos, que eu tiro é de que essa resiliência, essa capacidade de Jó de suportar a tragédia, pós-tragédia na sua vida e não ter sucumbido e não ter desistido, queridos, não vinha dele, mas vinha do Senhor. Humanamente falando, queridos, nenhum homem seria capaz de suportar sozinho tamanha tragédia sem danos emocionais. Aí você pergunta, mas irmão, como é que você pode dizer, porque a Bíblia não fala que ele não tinha danos emocionais? Não estou falando danos mínimos, danos emocionais todos nós temos, como passamos por situações difíceis. Mas a prova de que Jó ainda se manteve vivo e ainda continuou a prosseguir, foi que ao final de tudo, ele ainda fez 10 filhos. Aí, presta atenção, não é só o fato de 10 filhos. Um filho a gente faz por quanto tempo? Em um mês? Ou sustentado por quem? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer ou não? Será que eu estou falando inglês? Porque tem pessoas que dizem que o luto
de um filho, quando um filho morre, dura de 2 até 7 anos, segundo algumas literaturas da psicologia. E esse homem aqui, queridos, ele perdeu tudo. Ele não perdeu um só filho dos 10, ele não perdeu metade do seu patrimônio, ele perdeu tudo. Por isso que nós precisamos entender, queridos, que quando nós passamos a fazer parte da família do Senhor, entregamos a nossa vida para Cristo, a nossa vida não é mais nossa, mas passa a ser do Senhor, e a força que você precisa para caminhar, não vem de você, mas vem do Senhor que criou os céus e a terra. É Ele que te sustenta, é Ele que o dia que você não quer levantar, Ele te levanta. É Ele o dia que você cai no lixo, é que Ele estende a mão e te tira de lá, como uma joia preciosa. É esse o Deus que nós servimos, irmãos. É esse o Deus poderoso, que é capaz, queridos, de nos refazer, ou seja, de nos fazer de novo. Observem aqui, o que eu aprendo também com esse texto, é que Deus não deixou Satanás tocar na vida de Jó, tocar no sentido de matar, tá, irmãos? Porque ele acometeu Jó do quê? De uma enfermidade grave. Mas Deus não deixou matar, ele disse: até aqui você vai, daqui para frente você não passa. Isso significa que Satanás está nos pés do nosso Deus, que tem o controle de todas as coisas e que limita o poder do inimigo sobre as nossas vidas. Por isso nós não precisamos ficar desesperados. Tire essa palavra desesperado do seu vocabulário. Eu preciso também, irmão Anderson, tirar isso do meu vocabulário. Porque nós não somos desesperados, queridos, a nossa esperança está no Senhor, porque a palavra do Senhor diz: Cristo em nós, a esperança da glória. Agora nós podemos ficar com medo? Sim. Preocupados? Sim. Mas não desesperados, mas não desesperançosos, porque nós sabemos a quem nós servimos, nós sabemos o que Deus pode fazer, nós sabemos que Ele está no controle de todas as coisas, e para Ele não há impossíveis. Humanamente falando, muitas coisas são impossíveis, aos olhos da medicina, as leis da física, da nossa apreciação da natureza, mas nada é impossível para Deus. Por isso que quando o apóstolo Paulo fala: tudo posso naquele que me fortalece, sabe por quê, queridos? Porque ele confiava, e ele andava seguro de que Deus ia na frente e ia pelejar as batalhas dele. E eu creio, meus irmãos, aqui é para minha conta, tá? Você fala assim: foi o irmão Anderson que falou, pode jogar na minha conta. E pela leitura dos demais capítulos deste livro, que Jó, enquanto vivia o seu processo de luto, ele teve crises depressivas, de tristezas profundas, pelo acontecido. Eu acredito que o próprio Deus deve ter intervido muitas vezes, quando ele desanimou a ponto, falou: Senhor, porque logo em seguida, no capítulo 3, Jó amaldiçoou o dia em que ele nasceu. Maldito seja o dia em que eu nasci. Você sabe o que é você amaldiçoar? Amaldiçoar algo na visão judaica, na cultura do Oriente, queridos, era algo muito sério, tinha um poder espiritual muito grande. E ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele diz: olha, para mim basta, para mim chega, eu não aguento mais.
Mas eu creio que a mão de Deus estava sobre a vida de Jó. E está sobre a sua vida também, irmão. Quantos aqui creem que Deus está sobre a sua vida? Deus impediu desse homem de cometer loucura. Na situação, irmãos, vivida por Jó, ele tinha algum motivo ainda para sobreviver, sim ou não? Nós estamos falando do ponto de vista humano, do ponto de vista de estrutura emocional para caminhar e para continuar prosseguindo e para reiniciar a vida de novo. Tinha ou não tinha? E a esposa dele, vocês esqueceram da mulher dele? Lembrando que depois ele ainda compareceu lá e ainda teve 10 filhos. Mas a esposa dele, queridos, não era um motivo para ele continuar. Tanto é que ela disse para ele: olha, tu ainda conservas a tua integridade, tu continua ainda na tua posição, acreditando nesse Deus, amaldiçoa esse Deus e morre logo. Incitando Jó a blasfemar contra Deus, incitando Jó a desistir da sua fé. Quantas pessoas fazem isso conosco? Cadê o teu Deus? Cadê? Tu não diz que serve a Deus? Tu não é cristão? Cadê? Agora eu quero ver. Ora aí para ele, para ver se ele... Porque a única pessoa que ficou e que ele poderia recomeçar de novo seria sua esposa. Aí você fala: irmão, ela estava também passando pelo processo do luto. Também acho. Mas mesmo que a dor dela justificasse as alegações dela, ela desprezou Jó no seu coração. Ela desprezou: olha, você não serve para nada, morre logo. Essa história, queridos, nos mostra uma dura realidade. Às vezes, mesmo sendo cristãos, vamos andar em caminho de dor e sofrimento. Por isso que eu falei que essa mensagem não é uma mensagem de glória a Deus, aleluia, no sentido de que você vai sair daqui decolando. Mas tentar entender que a vida cristã é uma bênção. Quantos aqui já receberam bênçãos de Deus? Mas a vida cristã também não é um parque de diversões e nem uma colônia de férias. Nós vamos ter dias ruins, dias muito ruins, e nós vamos ter dias para que a gente possa esquecer, que a gente não queira nem se lembrar que eles existiram um dia. Então, meus irmãos, Jó não teve a resposta do motivo do seu sofrimento. Ele não sabia por que ele estava sofrendo. Ele não sabia, nós estamos sabendo porque está relatado. Mas eu gostaria de compartilhar com a igreja 4 possíveis, tem outros motivos, pelos quais nós, eu e você, podemos passar por tragédias, por sofrimento, por tribulações, por desertos, por vales. E a primeira razão, pode colocar aí no slide. A primeira razão é o que, irmãos? Pecado. Irmãos, se tem alguma coisa que mancha, se tem alguma coisa que ofende a santidade de Deus, é o pecado. Às vezes nós estamos caminhando em caminho de pecado, e quando a tragédia vem, a gente se desespera. A gente se desespera. Se tem alguma coisa que Deus, queridos, Ele vira as costas, Ele vira o olhar dEle, Ele retira os olhos de nós, é quando nós ofendemos aquilo que Ele mais preza. Lembrem daquela história da mulher de João 8, quando ela foi pega em adultério. Quem lembra aqui dessa passagem? E ela é levada para um local onde ela seria apedrejada, porque pela lei de Moisés, segundo
ali já a tradição, essa mulher pega em adultério, ela seria apedrejada até a morte. Era uma consequência da sua o quê? Vida pecaminosa. Ela ia sofrer o dano. Imagine um caso de uma pessoa casada que tem um filho fora do casamento. Dá para pagar a consequência de um filho que nasce fora do casamento? Sim ou não? Ou contrai uma DST, uma doença sexualmente transmissível? Dá para tirar a consequência? Sim ou não, igreja? Então, muitas vezes as tragédias vêm porque nós estamos nutrindo um caminho de pecado. E esse caminho é um caminho perigoso, é um caminho de morte. E o segundo motivo que eu queria compartilhar com os irmãos, pelos quais nós podemos sofrer, é interessante, porque é da parte de Deus. Pode colocar aí o segundo. Correção e disciplina de Deus. Quantos aqui tem filho? Levanta o braço, de verdade. Braço esquerdo, vamos lá, o esquerdo. Esquerdo, irmão, pelo amor de Deus. Quem aqui tem filho? Quando o filho erra, o que você faz? Corrige. Você acha que Deus faz diferente conosco? Às vezes, irmãos, a tragédia precisa vir na nossa vida para que as nossas prioridades se invertam. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas tem aquele professor, filósofo, cristão católico, Cortella. Ele conta que ele passou um ano lá em São Paulo, na ala de pacientes terminais oncológicos, ou seja, de câncer. E ali ele escutava a maioria dos relatos, das conversas que ele tinha com os pacientes que já estavam na hora extra já. Era que, o que você mais, se você tivesse saúde hoje, o que você mais poderia fazer? Aí ele fala assim, eu queria ter abraçado mais. Eu queria ter aproveitado mais o tempo com meus filhos. Eu poderia ter pedido perdão para os meus parentes. Eu poderia ter feito algo diferente, mas nenhum deles falava que eu queria comprar mais um carro, que eu queria construir mais casa, que eu queria ganhar uma fortuna. Porque às vezes precisa vir uma tragédia para que a gente corrija a rota que nós estamos indo. E é uma rota que nos leva geralmente para longe de Deus. É igual aquela história que o pastor Eiber contou aqui em 2013, quando ele teve. Eu vou contar mais ou menos aqui com as minhas palavras, mas era mais ou menos assim, igual aquele pastor de ovelhas, pastor mesmo de ovelhas. E ele saía com o seu rebanho todo dia para levar as ovelhas ao pasto para que elas pudessem se alimentar. E tinha uma ovelha rebelde que sempre ela saía do meio do rebanho. E toda vez ele ia lá com o seu cajado, pegava nela e trazia de volta. E isso sistematicamente acontecia. Ela sempre se desviava, se perdia, e ele tinha que ir lá e trazer ela de volta. Até que teve um dia que ele falou, eu preciso fazer isso. Ele pega essa ovelhinha e disse assim, olha, eu te amo, ovelhinha, você é minha ovelhinha preciosa como todas as outras. E ele vai e quebra a perna dessa ovelhinha. E aí ele vai e cuida dessa ovelhinha, ele faz o torniquete, eu acho que é torniquete o nome, se eu não me engano. Ele cuida dela e tudo, para que ela entenda qual é o caminho que ela deve andar, aonde ela deve estar, sob os olhos de quem ela deve ficar, no meio de quem ela deve estar. O terceiro motivo, irmãos, porque podem acontecer tragédias, também vem da parte de Deus. Muitas vezes é na hora da dor, quando você está com a cara no pó, chorando, você está sem chão e você não consegue ver nada mais à sua frente, e Deus vem com a mão dele
e tira o peso sobre a sua vida. Ele vem com consolo e fala: filho, eu estou aqui, eu vou te ajudar a você passar por este vale. Se possível for, eu vou te carregar, mas não desista, eu estou contigo. Eu estou contigo. Às vezes nós precisamos, queridos, da tragédia para que a gente sinta a mão de Deus sobre as nossas vidas. Eu me recordo, queridos, eu tenho contado esse caso sistematicamente, contei na célula recentemente. Eu tenho uma prima hoje que ela mora em Brasília, ela morava em Manaus na época, e ela se converte ao Senhor. E logo em seguida, ela vivendo ainda o primeiro amor, ela tem um filho, tinha um filhinho chamado Marcelo, a gente chamava de Marcelinho. Eu me recordo muito bem dessa criança, porque eu passei um mês na casa dela e ele todo dia vinha, sentava comigo, brincava comigo e eu brincava com ele. Até que um dia essa criança é diagnosticada com leucemia. E ela vai aos pés do Senhor, essa minha prima. E Deus fala com ela que Deus ia recolher essa criança, que Deus ia levar. Irmãos, o dia do velório dessa criança, a família estava desesperada, mas a única pessoa que estava inteira e em paz de espírito era a minha prima. Sabe por quê? Porque a paz de Deus inundou o coração dela, a ponto de você falar: irmão, ela não estava triste, ela estava despedaçada, mas era o Senhor que estava sustentando aquela mulher no momento mais difícil da sua vida. O quarto motivo vem da parte de Deus também. Às vezes Deus precisa tonificar a nossa fé. Sabe quando a gente vai para a academia para malhar e ficar mais forte? Para dizer assim: olha, pode bater, eu aguento. Às vezes Deus quer tornar você uma pessoa resiliente, e a tragédia vem para tratar você nessa área, para que você possa ter paz em meio ao sofrimento. Como o apóstolo Paulo, que era um homem que teve um encontro com Jesus, que foi discipulado por Jesus, que andou com Jesus, que tinha o Espírito de Deus, que foi batizado no Espírito e saiu anunciando o nome de Cristo por onde ele colocava a planta dos seus pés. Mas Paulo sofreu prisões, Paulo sofreu açoites, Paulo sofreu apedrejamento. Num dos apedrejamentos quase que ele morre. Paulo sofreu naufrágio, Paulo sofreu sede, fome, nudez, perigos de morte, salteadores. Sabe por quê, irmãos? Para que ele ficasse forte e firme no Senhor. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque a palavra de Deus, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque essa força não vem de você, meu irmão, vem do Senhor que criou os céus e a terra. Porque a palavra de Deus fala: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro virá do Senhor que criou os céus e a terra. Eu te pergunto, irmão, qual é a área de Deus? Qual é a área que Deus está trabalhando na sua vida? Qual é a área que Deus está trabalhando na sua vida? Eu entendi desde que me converti que a partir do momento enquanto eu estiver aqui servindo ao Senhor, eu vou estar em construção. E o Senhor todo dia Ele vai aparar uma aresta, Ele vai tirar uma imperfeição, Ele vai tirar em mim algo que não agrada a Ele.
mas é algo que Deus não vai parar de fazer em nossas vidas enquanto Ele não nos recolher, ou enquanto o Senhor não voltar. Mesmo que você não saiba qual é o motivo do seu sofrimento, lembre-se de confiar naquele que está na sala de governo do universo. Lembre-se, querido, de confiar nele, porque ele não vai te abandonar, e ele vai estar contigo. Sabe, queridos, imagine a situação de Jó. No momento de maior sofrimento, Jó expressa sua fé na esperança de que o seu Redentor viveria e que por certo ele ia se levantar, e ele ia se levantar sobre a terra. E antes disso, de Deus restaurar a sorte dele, de dar os bens, de dar novos filhos, ele reconhece isso, porque Deus não havia dado mais nada para ele, só havia tido um encontro com ele, e naquele encontro ele faz uma das declarações mais importantes da vida de Jó. Ele diz o seguinte: eu bem sei que tudo pode, Senhor, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E ele disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E naquele momento, queridos, Deus ainda não tinha restituído nada para Jó. Nada, mas Jó continuou seguro e de que Deus estava lá e esteve sempre lá, mesmo que ele estivesse chorando no pó, humilhado no lixo. Deus estava lá. Deus está com você, meu irmão. Deus conhece a tua luta, a tua dificuldade. Ele não é alheio. Tem coisas que você vai ter que passar. Tem coisas que tem explicação, que nós vamos encontrar a explicação. Tem coisas que Deus vai dizer para você porque fez, mas tem coisas que Deus não vai dizer, e não importa. O importa é que você continue confiando em Deus. Eu gostaria de finalizar essa mensagem dizendo o seguinte: a tua dificuldade, a tua tragédia, a tua luta pessoal, ela não se compara àquilo que o próprio Filho de Deus passou. A palavra de Deus em Romanos 8:32. Deus não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós, por mim e por você, pecadores, Ele nos entregou à morte, e morte de cruz, para que nós tivéssemos, queridos, essa vida em abundância, para que a gente pudesse dizer: Senhor, eu não posso sozinho, mas em Ti eu posso todas as coisas. Em Ti eu posso me deleitar, eu posso ter a minha fé renovada, em Ti eu posso chorar, porque a Tua palavra fala que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, porque essa alegria não é nossa, é do Senhor. E Ele não vai deixar você desamparado, irmão. Ele não vai deixar. Ele quer você firme na sua posição, porque Ele é Deus, Ele nunca vai mudar, porque nele não há sombra de variação, porque Ele é um Deus, queridos, que ama a sua criação, mas acima de tudo, Ele dá tudo para aquele que o adora. E quantos adoradores nós temos aqui? Quantos adoradores nós temos aqui, irmãos? Para esse Deus vai dar tudo, queridos. Não o que você quer, mas vai dar o que você precisa para suportar as dificuldades desse mundo. Coloque-se de pé neste momento.